No vídeo de hoje, Neymar e mais uma lesão. Acabou, gente. É o fim. Não tem mais o que fazer, não existe mais esperança de que o Neymar possa jogar com regularidade. Eu não estou nem dizendo no alto nível não, tá? Mas com regularidade. Vamos falar desse Atlético que fez o pior jogo do Campeonato Brasileiro e não venceu ainda. E também do caso Bruno Henrique. Eu não falei sobre isso no vídeo de ontem e explicarei os motivos na sequência, mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto, ok? Caso muito grave, mais uma vez. Dá um like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 350 mil inscritos no canal. Eu espero que o vídeo esteja chegando em ótima qualidade de imagem para você. Eu não sei o que aconteceu ontem, eu fui checar aqui na galeria, o vídeo estava em ótima resolução, a câmera não estava embaçada, acho que foi algum problema no upload, no processamento do vídeo na plataforma, tomara que hoje esteja tudo bem. Beleza? Seguinte, um recado rápido aqui para você, no domingo de Páscoa eu vou soltar um conteúdo diferente aqui no canal, que não vai ter nada a ver com futebol. Domingo às 18 horas, obviamente, você que me acompanha todos os dias já percebeu que existe uma mudança física aqui relevante, substancial. Né? De novembro para cá eu comecei um processo aí de emagrecimento, cuidado com a saúde, exercício físico. E pra galera, muita gente pergunta, Jorge, o que você tá fazendo? Que diabo é isso aí, Jorge? Então eu gravei um vídeo com a Paola, que eu vou soltar no domingo à noite, falando sobre o nosso processo, meu e dela. Eu eliminei mais de 30 quilos, a Paola mais de 15 quilos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é legal compartilhar essas histórias para motivar as pessoas que precisam dar esse passo também. Então, no domingo às 6 vai sair esse vídeo aqui no canal que não tem nada a ver com bola, tá bom? Então vamos... até pode ter a ver com bola, mas era eu em novembro, agora não mais. Bom, vamos lá, sem piadas gordofóbicas. Vamos começar com Santos e Atlético. Eu costumo falar sempre do vencedor primeiro, e eu já vou de cara largar para você os números do Flash Score. O Santos teve 37% de posse de bola. Muito desse número se deve ao segundo tempo, quando o Santos ficou menos ainda com a bola e o Atlético foi um time que não conseguiu fazer pressão alguma do Santos. O Santos finalizou 11 vezes, sendo 5 delas no gol. No geral, ele finalizou menos que o Atlético, mas as que chegaram no gol, o Santos conseguiu fazer mais do que o Atlético. O Atlético só botou de fato para trabalhar o Brasão no segundo tempo. No segundo tempo, aí o Atlético começa, né? Aquela cabeçada do João Marcelo, chance do Rony, aí o Brasão finalmente é um pouco exigido. Esses são os números do jogo aqui. Então, chances claras, o Atlético no jogo todo não teve. Tá aqui, ó, chances claras. 3 do Santos e nenhuma do Atlético. Números do Flash Score. O Flash Score acompanha os jogos do Brasileirão com o placar ao vivo, com as estatísticas em tempo real. É o app que eu uso aqui para fazer as minhas análises e eu recomendo que você baixe o Flash Score. E é totalmente de graça. Baixou, você já vai curtindo aí tudo que a plataforma tem a oferecer. Flash Score, tem muita gente trocando pelo Flash Score, se amarrando no Flash Score. Ou você baixa na loja de aplicativos aí do seu aparelho, ou então você vai no link que eu deixei na descrição, que já vai diretão lá, tá bom? E no meu link você me dá uma moralzona também, quando você baixa direto nele, tá bom? Tá na descrição do vídeo. Então foi o Santos ontem. A primeira coisa que a gente precisa dizer, você olha para a escalação e vê o Gabriel Bom Tempo de volta ao time. Você olha para a escalação e vê o Barreal de volta ao time. E aí você pensa, caramba, Caixinha, por que você fez aquilo domingo lá no Maracanã? Pelo amor de Deus. Gabriel Bom Tempo é que o Zé Ivaldo ganhou. Eu entendo o Zé Ivaldo ter sido eleito melhor em campo ontem, porque ele faz o primeiro gol, um gol que sai de um escanteio que ele gerou, ele desestabiliza o Atlético com a provocação, ele defensivamente cumpre bem o seu papel. Eu não acho absurda a eleição do Zé Ivaldo. Mas o Gabriel Bom Tempo, cara, não só pela participação nos gols, né, no lance, principalmente no lance do segundo gol, mas pela movimentação, como o Gabriel Bom Tempo ajuda na dinâmica do time, como ele se entende bem com o Barreal, como ele pisa na área, volta, dá o combate no meio-campo, dá a dinâmica. É um jogador que não dá para abrir mão, assim, não dá para cogitar hoje com as opções de meio-campo que o Santos Futebol Clube tem disponíveis hoje, não dá para cogitar ficar sem o Gabriel Bom Tempo. Não entendi o que o Caixinha fez no fim de semana, acho que foi um erro do Caixinha no fim de semana. Então, Gabriel Bom Tempo, irmão, que jogador.
Ele preenche o campo, sabe? Ele preenche o campo e aparece na área. E se der para finalizar, ele finaliza. Assim, baita jogador. Então foi um Santos ontem que foi agressivo. Foi um Santos ontem que entrou ligado no jogo. Foi um Santos que se defendeu bem também. O Atlético foi um time que dependeu muito de bolas longas. O Léo Godoy sendo justo. Eu sou uma pessoa justa. Eu não acho que o Léo Godoy seja uma opção viável para um jogo de Série A, para um time de elite como o Santos. Mas já que ele está no elenco, e defensivamente, vamos falar a verdade também, o Sherman defensivamente tem seríssimos problemas que, se não forem corrigidos logo, vão comprometer a carreira do Sherman. Eu acho, inclusive, que já estão comprometendo. O Léo Godoy fez uma partida, sejamos justos, os laterais, tá? Tanto ele quanto o Escobar pelo outro lado. Defensivamente falando, correta. Um errinho de passe aqui, outro ali, tudo dentro da conta, pelas limitações técnicas que ele tem, mas assim, correta. Não foi o baile, acho também que muito pela má fase de vários jogadores do Atlético, tá? Porque no domingo, quando o Renato abriu o jogo pra cima dos laterais, foi o Deus nos acuda. O Atlético não conseguiu fazer isso, mas eu também não vou deixar de enxergar o mérito dos laterais do Santos, do comportamento defensivo do Santos ontem. E a postura, sabe aquele Santos que foi no Maracanã? Gente, abordagem de jogo é uma coisa muito importante. Abordagem de jogo. Quando você entra para segurar um 0-0, quando você entra morrendo de medo de perder o jogo, o adversário sente, o adversário cresce, o teu jogo cai, sucumbe. Ontem não, ontem o Santos entrou para ganhar o jogo. Ontem o Santos entrou brigando rapidamente. Nos primeiros minutos o Santos pegou o controle do jogo para ele. O Santos no segundo tempo continuou, menos com a bola, com menos volume, mas continuou gerando oportunidades. O Santos poderia... O jogo deveria ter sido no mínimo 3-0, tá? Pelas chances que o Santos perdeu por falta de refino ali na reta final do jogo. Até se fosse um 4-0 não seria absurdo. O Santos teve oportunidades para deixar o placar ainda maior no segundo tempo. Porque o comportamento do Santos... Ah, Jorge, é porque o Caixinha foi embora. Eu sei lá, cara, por que foi. Eu não sei, eu não tô lá dentro. Mas foi um comportamento diferente. Então foi um Santos que ontem ele entrou em campo pressionado. Pô, trocou o treinador, não ganhou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro ainda, tá jogando dentro de casa, contra uma equipe que também não tinha vencido no campeonato ainda, e o Santos se comportou muito bem. Não parecia um time tão pressionado assim quanto a tabela indicava. Roleiser, queria falar um pouquinho do Roleiser, que entrou no lugar do Neymar. Eu vejo qualidade no Roleiser. Vejo. Eu acho que é um jogador de um toque diferente, é um jogador que às vezes mostra isso em campo, mas ele não consegue mostrar isso com regularidade. Ele consegue oscilar muito dentro dos jogos e mais baixos do que altos. Eu acho que vai ser esse cara, assim, o que tem no elenco do Santos hoje? O Neymar tá fora, né? Vamos falar do Neymar daqui a pouquinho aqui num capítulo à parte. O que vai acontecer? Tem o Sansão domingo, o Neymar não deve jogar. Você não tem outro meio armador no elenco. Quem vai fazer essa função é o Roleiser, em tese, né? Não vai ser o Tassiano. Não vejo características nem condições para isso. Muito menos no Pituca. Aliás, não vejo o futebol do Pituca há quase um ano. Então tem o Roleiser. Ele vai precisar se adaptar melhor ali. Ele vai precisar chamar mais a responsabilidade. Eu não tenho gostado do saldo. O saldo do Roleiser, para mim, apesar da qualidade que, repito, enxergo nele, ainda está negativo. Ainda não tenho gostado das atuações do Roleiser. Vamos ver o que vai acontecer para domingo, né? O que o César Sampaio vai arrumar para domingo, se é que vai ser o César Sampaio. Pode ser que até o Clássico anuncie o técnico. Eu também acho muito difícil. Quando eu digo para vocês que eu me preocupo com o momento do clube, mas eu não vejo as mesmas condições que via em 2023, o jogo de ontem me ajuda a ter um pouco essa certeza. Tem qualidade aqui. O Santos não é um time para brigar por vaga direta na Libertadores, acho que nem por pré-Libertadores. Não acho que o Santos seja time para isso. Também não acho que o Santos seja time para brigar desesperadamente contra o rebaixamento. O Santos pode, com as peças que tem, brigar por um meio de tabela. E acho que já vai estar ok. Não com as tradições do Santos, mas pelo momento que a instituição vive. Então o jogo de ontem, poxa, dá uma boa perspectiva para frente. Vamos ver o Clássico. O Clássico é domingo, é fora de casa, é sempre muito difícil. É um São Paulo também muito pressionado e é um Santos talvez sem Neymar. E aí precisamos falar, né? O Neymar jogou meia hora, o Neymar sentiu novamente a coxa.
é uma tristeza. Primeira coisa que eu penso quando... Eu não sou jogador de futebol, né? Mas eu tenho uma carreira, eu tenho uma profissão também. Quando eu vejo um jogador de futebol frustrado por não conseguir jogar, por não conseguir estar em campo, fazer o mínimo, que é pisar no campo, eu me coloco no lugar, porque em 2021 eu passei por um câncer na tireoide que poderia ter terminado a minha carreira como narrador, como locutor esportivo, e a sua cabeça vira uma loucura. Até você administrar isso melhor, entender que os riscos são pequenos, que, puxa vida, a tecnologia hoje está aí à sua disposição, a medicina evoluiu muito, graças a Papai do Céu eu sou um privilegiado de ter os recursos para me cuidar, infelizmente grande parte da nossa população sofre muito, teria que esperar meses pela cirurgia, e talvez uma cirurgia sem os mesmos recursos, então aí você dá uma relaxada. Mas tem todo um processo de recuperação que durou 3 meses, de fonoterapia, né, e tudo mais, a fono todos os dias ali cuidando, e esse processo também é muito desgastante emocionalmente, porque você fica naquela, poxa, e aí? Ainda não voltou a voz, ainda não tá legal, ainda, será que vai dar? É estressante, é difícil, é muito difícil emocionalmente, é muito desgastante emocionalmente, e é muito triste, né, você não poder fazer seu papel. Eu consegui encaixar numa janela entre uma Champions e outra, então eu acabei não perdendo nenhum jogo de Champions. Eu voltei plenamente na primeira rodada da Champions 21-22, naquele Barcelona e Bayern 3-0, né? 3-0 Bayern, né? Dentro do Camp Nou. Gritei os gols, a voz saiu, falei, excelente, vambora, vamos tocar em frente. E estamos aí, estamos tocando em frente até hoje. Vai fazer 4 anos que eu diagnostiquei, fiz a cirurgia e superando e seguindo em frente. Então, eu me coloco no lugar, cara. Independente se você gosta do Neymar ou não, se você tem simpatia por ele ou não. Eu sempre fiz muitas críticas ao Neymar aqui no canal. Muitas críticas, não ao jogador Neymar, que é fantástico, mas ao comportamento do Neymar. Ele já foi criticado por mim aqui, sempre na bola, sempre na bola. E, obviamente, que depois do quão gentil o Neymar foi comigo naquela noite lá na Vila Belmiro, na noite da sua estreia contra o Botafogo, quando ele faz aquele depoimento absolutamente gratuito, sei que a gente nunca tivesse trocado um bom dia, um boa tarde, um boa noite, super simpático ao meu trabalho, obviamente que você ganha uma simpatia ainda maior, né? Mas nem por isso eu deixei de questionar aqui, por exemplo, a sequência de jogos que ele teve no Campeonato Paulista. Se aquilo foi pensando na data FIFA de março, aquilo foi um erro. Aquilo talvez tenha sido um erro. Ir para Novo Horizonte, ir para Limeira, jogar 90 minutos, quarta, domingo, talvez tenha sido o que agravou o processo e gerou a contusão muscular que o tirou da semifinal contra o Corinthians. Na hora que o Santos precisou, no momento mais agudo do campeonato, do principal jogo para o Santos no campeonato, o Neymar não estava disponível. E eu questionei aqui, o departamento médico não teve voz ativa para vetar? O departamento médico não chegou e falou, tá fora, não tem condição, se preserva. Ou o Neymar impôs essa escalação? Eu não sei, mas eu levantei essa dúvida aqui e fiz essa crítica. Então eu consigo separar muito bem as coisas, tá? Muito bem. Então nesse caso, nesse momento, claro que entristece você ver um profissional que quer jogar, que tá tentando, ele tá tentando, cara. Ele tá tentando. Você pode dizer que ele não tenta do jeito certo, do jeito que você acha que deveria ser o certo, que os compromissos adicionais na vida do Neymar, eles atrapalham a recuperação. É uma visão que muita gente tem. Respeito. Também acho que uma determinada agenda em excesso pode atrapalhar. Também acho. Não é nem só em questão física, não. É em foco. Em foco, em concentração, em repouso mental, muitas vezes, né? Mas, independentemente disso, cara, você vê um jogador com o talento que esse cara tem, chegar aos 33 anos, ainda com a possibilidade de disputar pelo menos mais uma Copa do Mundo, e não conseguir jogar, ele não tá conseguindo ter sequência, ele não tá conseguindo entrar em campo e desempenhar o papel dele. Todo lance com o Neymar, você fica naquela... Tem aquele lance que o Lianco chega nele e depois vem outro jogador do Galo dá uma trombada nele no primeiro tempo, você fica... Ai. Eu tava no estádio, tanto na estreia contra o Botafogo, quanto no jogo contra o Água Santa. Eu narrei esses jogos do Neymar. Cara, você percebe a apreensão no estádio quando o Neymar leva uma chegada.
fica todo mundo... Caramba, meu Deus. Pelo histórico. Porque você sabe a dificuldade que o cara tá tendo pra jogar, pra se livrar das lesões. Eu acho muito, muito triste. E muito ruim pro Brasil, tá? Muito ruim pra seleção brasileira, tá? Eu acho que hoje, numa boa, assim, nós estamos há 14 meses da Copa. 1 ano e 2 meses da Copa do Mundo. Hoje, o treinador da seleção brasileira que chegar agora, seja o Jorge Jesus, seja o Ancelotti, seja quem for, o Klopp, já pensou, o Kloppão? Seja quem for. É preciso pensar essa seleção brasileira para a Copa do Mundo sem o Neymar. O Neymar, ele seria para a Copa do Mundo de 2026 um plano B. Ele seria um acaso. Olha só, demos a sorte de ter o Neymar recuperado aqui e ele vai estar à disposição para 2026. Opa, vambora. Mas eu não contaria com isso. Infelizmente. Não pelo Neymar, não porque ele não deseje isso. Ele tá querendo muito isso. Isso tá claro. Essa volta ao futebol brasileiro foi pensando nisso. Como eu disse, talvez essa sequência insana que ele teve no Campeonato Paulista fosse pensando nisso. Fosse pensando em jogar contra a Colômbia e contra a Argentina. Então ele quer. Mas o corpo não deixa, cara. Não deixa mais. Muito, muito difícil. E olha... Eu vejo muita gente falando, Major League Soccer pode ser o caminho pro Neymar, tá? Que é uma liga menos competitiva. Eu agora comecei a narrar a MLS na TNT Sports. Vou te falar, é uma correria, campos ótimos, gramados excelentes, estádios assim, maravilhosos, coisa linda, tá? Um jogo de MLS, em termos, né, estéticos, pô, show. Agora, correria, às vezes não tem essa de jogo leve, não. Tem entrada forte, tem choque, tem zagueiro argentino jogando por lá, tem jogador de tudo que é lugar do mundo jogando por lá. E correria. Jogos da MLS costumam ter muitos gols e um ritmo... Do pouco que eu tô acompanhando até agora, tá? Porque eu fiz 2 jogos e acompanhei outras partidas. Assisti outros jogos em casa, assisti o resumo da rodada da NFL que eles fazem lá todo domingo depois da rodada. Já vi muito das equipes. Cara... Não é tão fácil assim achar que vai pra MLS que lá ele vai sombra e água fresca. Não é isso não, tá? Não é isso não. A condição do Neymar de hoje o traria dificuldades na MLS. Não técnicas, tá? Mas de ritmo, de choque. Não é tão fácil assim não. Tá dizendo aqui um cara que começou a narrar a MLS agora. Bom, deixa eu falar do Atlético aqui. O que assusta é que o time não ganha... E ele vai piorando, né? Porque contra o Grêmio não dá pra dizer que fez um mau jogo. Contra o São Paulo fez um tempo de jogo ok. Nada exuberante, nada maravilhoso, né? E se a arbitragem fizesse o que tinha que fazer, jogaria o segundo tempo, onde ele foi melhor com um homem a menos, que o Lianco era pra ter sido expulso no primeiro tempo. Contra o Vitória, o time finalizou mais de 30 vezes, mas não ganhou o jogo. Ficou 2 vezes atrás do placar dentro de casa. Mas pelo menos lutou um pouco mais. Ontem uma tristeza o desempenho do Atlético. Coletivamente e individualmente, uma tristeza. O pior jogo dos 4 do Campeonato Brasileiro. E eu não vi todo o Campeonato Mineiro, mas deve ter sido o pior jogo do ano também. Duvido que o Atlético tenha feito um jogo tão ruim no ano. Coletivamente, um time que explorava poucos lados do campo, os pontas numa jornada ruim, bola longa... E aí, no segundo tempo, o Santos baixa linhas. O Atlético tem um pouco mais de circulação de bola, mas extremamente lento, burocrático. Demora a criar alguma coisa para botar o brasão para trabalhar. Então, individualmente, também mal. Nossa, o Coelho, né? Meu Deus do céu, o Coelho sumiu, né? Coelho do início do ano, esquece, não tá aí mais. A alma do Coelho foi parar em outro lugar. Scarpa, de novo apagado, cara. E saiu no intervalo. O Igor Gomes entrou até bem. De novo, o Scarpa já tinha ido mal contra o Vitória. Ontem, mal de novo. Extremamente apagado. Rony ontem, mal. Hulk ontem, mal. Gabriel Menino entrou ontem, no segundo tempo, mal. Talvez até sem o Arana. Pudesse ter o Rubens de lateral, o Gabriel Menino no meio. Mas enfim, ele colocou o Caio Paulista, que também entrou nesse mar de noite ruim do Atlético, de atuações ruins do Atlético. Então quem eu citei aqui... Scarpa mal, Hulk, Rony, Gabriel Menino não entrou bem, o Bernardo até tentou alguma coisa, o Igor Gomes entrou legal, mas no geral,
Muito abaixo o Atlético. Muito abaixo. E sofrendo com profundidade de elenco. Falta de profundidade de elenco. Alan Franco tá no DM, Arana tá no DM, Júnior Santos tá no DM. Contra o Vitória, o Lianco estava suspenso, teve que jogar um menino de 18 anos na zaga. Tá curto o elenco. Tá curto pro ano que o Atlético vai ter. Um ano difícil, um campeonato brasileiro muito complicado. Uma Copa do Brasil, onde o Atlético foi para a decisão no ano passado, e uma Copa Sul-Americana. Então, o Campeonato Brasileiro começou a loucura quarta, domingo. Começou. Você vai precisar de banco. E aí, é comparativo, né? Quando você faz a análise das possibilidades de uma equipe no campeonato, você olha para dentro dela e olha para as demais. Assim, a galera que está competindo realmente pelo título, alguns aí tem muito mais opções de elenco do que o Atlético. Outros também têm elenco curto, né? Galera que você acha que vai brigar lá em cima, que hoje não tá. São Paulo, por exemplo, tem um elenco curto. O Botafogo, por exemplo, diminuiu a profundidade do seu elenco, o adversário do Atlético no próximo domingo. Então também existem alguns adversários passando pelo que o Atlético está passando. O próprio Santos ontem. O Santos é um time titular ok, mas não tem muito o que tirar do banco de reservas, não. E vamos falar, assim, o Atlético perdeu para um Santos em crise, trocando de treinador, para um time com sérias limitações em alguns setores. Acho que é um time que pode brigar no meio de tabela no máximo. O Atlético não perdeu para o Neymar, que acabou com o jogo. O Neymar saiu com meia hora de jogo. Não deu nem tempo do Neymar criar muita coisa contra o Atlético. O Atlético perdeu porque teve uma noite tenebrosa, de um terrível comportamento, de uma demora, e o time se perde depois do primeiro gol e toma o segundo gol aos 3 minutos, e o time não volta pro segundo tempo com aquela, porra, agora vamos correr atrás de empatar o jogo. Parecia o Atlético entregue, parecia o Atlético conformado que não conseguiria pelo menos levar um pontinho da Vila Belmiro. Uma tristeza o futebol do Atlético ontem. Que seja um ponto fora da curva, porque em outros momentos, nesse Campeonato Brasileiro, nesse início, que é o pior início do Atlético, né? No Campeonato Brasileiro até agora, nessa era pontos corridos, no recorte de 4 rodadas, evidentemente. Nos outros jogos, também não tinha resultado. O resultado também não veio. Mas tinham algumas atuações que você falava, opa, aqui o time lutou, aqui o time brigou, aqui o time teve um momento legal. Cara, ontem nada. Ontem eu não consigo tirar nada para elogiar do futebol do Atlético. Queria falar só também do Zé Ivaldo aqui, antes de entrar no Bruno Henrique. O Zé Ivaldo provocou, jogou no Cruzeiro, fez gesto de galinha para provocar o Atlético. O Hulk deu uma chamada nele no segundo tempo, né? E depois do jogo, o Hulk falou também, coisa de jogador pequeno, às vezes a gente vê jogadores assim que não crescem na carreira e tal. Eu acho que todo mundo aí fez o seu papel, tá? Eu já disse 500 vezes aqui no canal que eu não gosto de provocação. Eu, se torcedor do Cruzeiro fosse, jamais faria gesto de galinha para qualquer atleticano, porque o dia que o Atlético ganhasse e eu fosse cruzeirense na hora de ser sacaneado, eu ia ficar puto, porque eu não gosto dessa zoeira, eu não aceito pegar, eu pego pilha. Então eu não zoo ninguém. Por isso que eu sempre digo aqui, quer entrar nesse jogo de zoar, segura o rojão. Segundo turno tem jogo no Mineirão ou na Arena do Galo lá, não sei quando é que vai ser a liberação do gramado. Segura o rojão, Zé Ivaldo, que quando você for lá, amigo, os caras vão querer te pegar. Os caras vão querer dar o troco. Os caras vão chegar duro em você durante o jogo. A torcida vai pra cima. Pode ter certeza. Então segura o rojão. Fez? Beleza. E o Hulk eu acho que tá no papel dele também. De defender o Atlético, de defender a instituição, de fazer um discurso que eu acho que é muito mais pra torcida, pra coletividade atleticana do que pro próprio Zé Ivaldo. Todo mundo fez o seu papel aí. O jogador pensa no seguinte, eu sempre digo isso aqui, a gente vê chute em bandeirinha, não é? A gente vê provocação, a torcida. Amigo, jogador joga pra galera também. Pra ficar de bem com a torcida e tal, o jogador joga pra galera também. Todo mundo tá fazendo o seu aí, tá tudo bem. Agora, Zé Ivaldo, segura o rojão, cara. Segura o rojão, porque você vai ter que enfrentar o Atlético de novo. E os caras vão vir engasgados, e com certeza, né? Com toda razão. Bom, assunto Bruno Henrique. Por que eu não falei do assunto ontem? Por uma razão muito simples. Essa bomba do Bruno Henrique estourou na noite de terça, se não me engano, né? Foi quando eu tomei conhecimento disso. E aí, na noite de terça, eu teria que, para tomar conhecimento disso, parar, ler o inquérito, são 84 páginas de inquérito, né? Ter acesso às informações, ver os prints das conversas,
né, revisitar o arquivamento que o STJD deu ao caso em 2024, eu precisaria parar para ler sobre o caso ontem de manhã, na quarta-feira de manhã. Só que ontem de manhã, meu amigo, eu tinha o de placa para fazer, né? Eu tinha que falar sobre a coletiva do Pedro Martins também. Ah, poderia dividir os dois temas? Poderia, mas eu passei a noite de terça assistindo os 55 minutos do vídeo que está no canal do Santos da coletiva do Pedro Martins. Vi tudo com calma, fazendo anotações. E aí deu a hora de dormir, acordei, tinha que gravar o vídeo. Eu ainda não tinha parado para ler sobre o caso do Bruno Henrique, apenas de maneira superficial. Não quero fazer um vídeo aqui jamais sem me aprofundar ainda mais num assunto tão delicado. Porque se é um assunto campo e bola, às vezes você até na correria consegue falar alguma coisa ali, depois se aprofunda mais. Aqui é um assunto na esfera criminal. Aqui é um indiciamento que partiu da Polícia Federal. Aqui a gente está diante de algo muito grave. Então, como algo muito grave, na hora de emitir uma opinião, a gente precisa estar muito seguro. Então vamos lá, um resumo aqui do que eu li e do que eu anotei. Agosto de 2024 começam as investigações. O Bruno Henrique no jogo entre Flamengo e Santos em Brasília toma um cartão amarelo na parte final do jogo, uma entrada lá no Soteldo. Na verdade do Brasileirão de 23, né? A investigação começa em agosto de 24 e esse episódio ocorre no Brasileirão de 23, no jogo Flamengo e Santos. O Bruno Henrique leva lá o tal cartão amarelo. Quando o Bruno Henrique leva esse cartão amarelo, Flamengo e Santos, Brasileirão de 2023. 3 diferentes casas de aposta. Talvez você já saiba do que eu estou falando, mas eu acho que vale contextualizar antes de dar a opinião. 3 casas de aposta ativaram os seus sistemas de detecção de apostas suspeitas e informaram, olha só, tem apostas aqui de cartão que o Bruno Henrique pode levar contra o Santos, essas apostas estão estranhas. Pode haver aí um indício de manipulação. As casas soltam esse alerta e imediatamente elas bloqueiam o pagamento. Inclusive, numa das conversas, o irmão do Bruno Henrique está lamentando, né? Numa das conversas aí que consta no inquérito da Polícia Federal. Ele estaria lamentando. Caramba, botei 3 mil para tirar 12, bateu, mas a casa bloqueou. A casa não liberou o pagamento. Por quê? Porque as casas de aposta têm lá supercomputadores, enfim, que detectam padrões. E quando algo foge muito de um padrão de normalidade, dispara um alerta. E aí a casa segura. Opa, isso aqui pode ser uma manipulação contra a casa. Que isso também, eu repito, porque foi o mesmo discurso que adotei naquele caso do Bauerman, de outros jogadores que foram pegos. Esse episódio, independentemente de você gostar ou não de casa de apostas, independentemente de você apostar ou não, não importa o conceito que você tenha. Aqui nós estamos diante do seguinte fato. Foi feito, de acordo com o inquérito da Polícia Federal, um esquema envolvendo um jogador do Flamengo e seus respectivos familiares para lesar as casas de aposta. Porque quando você manipula um resultado ou uma ação do jogo e combina com apostadores para colocarem dinheiro naquela probabilidade, você está lesando a casa de aposta. Porque você está maquiando o resultado do jogo. E a casa de aposta trabalha com o resultado do jogo e com situações de jogo que podem acontecer ou não. Então que fique bem claro isso aqui. Aqui não estamos diante do envolvimento de nenhuma casa de apostas, não é que o cara foi procurado pela casa de apostas para manipular o jogo, ou porque ele é patrocinado pela casa de apostas e aí ele foi lá e fez um esquema com a casa. Não, aqui, segundo a Polícia Federal, é um esquema dos caras que nada tem a ver com a casa. Pelo contrário, para tirar dinheiro da casa. Né? O cara falou, botei 3 mil para ganhar 12. Pô, tava certo, era a aposta certa, o cara ia levar o cartão. Pô, não deu certo, pô, os caras bloquearam. Pois é. Existem os sistemas de inteligência das casas de aposta que detectam isso. E aí você tem um conjunto de elementos que leva a crer que houve, sim, de maneira deliberada, o desejo do Bruno Henrique de tomar a ação do Bruno Henrique de tomar aquele cartão amarelo de propósito, não numa situação normal de jogo, para favorecer os seus familiares. Porque nessas 84 páginas do inquérito da Polícia Federal, você tem conversas
prints de conversas entre, por exemplo, o Bruno Henrique e o Vander, o irmão dele. Com datas, com tudo, tá tudo no inquérito. Dia 29 de outubro, véspera do jogo, o jogo foi 30 de outubro de 2023. No dia 29 de outubro, o Bruno Henrique pergunta pro irmão, lembra daquela conversa que a gente teve? Outro dia? Aí o Vander, que conversa? Peraí que eu vou te ligar. O Bruno Henrique liga. A Polícia Federal já imagina que essa ligação tenha sido para falar do cartão. Por quê? Porque em agosto, 2 meses antes do jogo, rolou uma conversa de texto no WhatsApp entre o mesmo Vander e o mesmo Bruno Henrique, os irmãos, e o Vander pergunta nessa conversa pro Bruno Henrique, escuta, você já tem 2 amarelos aí no Brasileirão? Aí o Bruno Henrique fala, tenho sim. Aí o Vander responde, quando você tentar forçar o cartão aí, me avisa, tá? Me avisa quando você for forçar o 3º cartão amarelo. Aí o Bruno Henrique diz, vai ser contra o Santos. Vou forçar contra o Santos. Aí o Vander, valeu, vou guardar o dinheiro pro investimento aqui, ó. Quando rolar a semana do jogo do Santos, vou botar a grana. Então tem o print da conversa em agosto e tem o print da conversa do dia 29, na véspera do jogo, do Bruno Henrique supostamente lembrando o irmão. Lembra aquela parada que a gente conversou? Aí o irmão, o que foi? Peraí, vou te ligar. E talvez aí tenha sido feita a amarração. Vou tomar o cartão amarelo, né? O relatório da Polícia Federal indica que é muito provável que nessa ligação isso tenha acontecido. E aí depois do jogo, lembra que eu citei aqui que o Vander reclama? Botei 3 pau pra ganhar 12, eles bloquearam por suspeita. Tem o Vander falando sobre isso também. Depois, semanas depois do jogo, tem conversa reclamando que, caramba, não deu certo. Conversando com o Bruno Henrique. Isso é crime, gente. Isso é crime. Os 2 foram indiciados na Lei Geral do Esporte. Eles incorreram segundo a Polícia Federal, em 2 crimes aqui. Fraude em competição esportiva. Qual é a pena, Jorge, para esse tipo de crime? 2 a 6 anos de prisão. Pode dar cadeia. E também o crime de estelionato, né? Que aí é de 1 a 5 anos de prisão. Então agora, o que acontece? Inquérito da Polícia Federal. Eles passam a ser formalmente investigados. Vai para o Ministério Público. O Ministério Público reúne tudo ali que está no inquérito e decide se encaminha à Justiça, se oferece uma denúncia, se isso vai virar uma ação judicial. Esse processo está rolando em Brasília. Importante lembrar, né? Por que foi lá em Brasília e tal? Porque o jogo foi lá. Porque o episódio, né, se materializou no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. Então, por isso que a investigação está sendo feita lá. É importante lembrar também, estou só contextualizando, vou dar opinião já, que no ano passado o STJD arquivou, o STJD também no âmbito esportivo, da justiça esportiva, estava investigando o caso. E o STJD arquivou o caso, porque não encontrou materialidade, não encontrou provas suficientes. Mas agora ele deve reabrir o caso. Porque agora você tem um inquérito instaurado pela Polícia Federal, você tem prints de conversas, você tem elementos mais robustos. Então eu vi muita gente, caramba, esse STJD deve ser flamenguista, o STJD. Não, gente, ele não tinha no ano passado os elementos que hoje existem. A investigação não tinha avançado tanto. É mais ou menos o que acontece, mal comparando, grosseiramente comparando, o que acontece no caso Vai de Bet no Corinthians. Os caras querem aprovar um processo de impeachment sem os elementos ainda de comprovação, sem nem mesmo um inquérito, sem nem mesmo uma denúncia aberta pela polícia. Não tem uma definição. Augusto Melo foi depois essa semana na delegacia aqui em São Paulo. Ainda vai ser definido se esse caso vai para frente ou não. O promotor de justiça vai definir se ele vai abrir denúncia, se ele vai arquivar o caso. Mas ainda não avançou a essa esfera e os caras querem se apressar e eu acho que é santo, não acho não. Bota a mão no fogo por Augusto Melo, no caso Vai de Bet, mas de jeito nenhum, nem o dedo mindinho, nem a unha do dedo mindinho, jamais. Mas você precisa aguardar a finalização do inquérito policial, as oitivas, os depoimentos, e aí saber se vai ser feito o indiciamento ou não. Existe um rito, existe um devido processo legal. E o Bruno Henrique vai se defender dentro desse devido processo legal. Então eu vi um debate que é muito moral, é comportamental. Poxa, como é que o cara vai continuar jogando com uma denúncia tão grave como essa?
Ainda estamos na fase da investigação. Bruno Henrique ainda, como disse muito bem o Felipe Luiz ontem na entrevista coletiva, é um cidadão inocente, ainda. Não há condenação, não há trânsito em julgado. Ainda tem todo um rito a ser percorrido. Até lá o cara vai cumprir a missão dele. Óbvio que vai parar suspeita sobre o cara. Óbvio que ele vai virar motivo de provocação dos rivais. Óbvio que toda vez que ele tomar um amarelo... Ih, aí, ó. O Vander tá levando 12 pau aí. Vai ter zoeira. Claro que vai ter zoeira. O Paquetá passa por isso. Os caras não começaram a zoar, chamar o Paquetá de Paquebete. O Paquetá na seleção brasileira entrava em alguém, dava uma chegada, tomava o cartão amarelo. Ih, Paquetá, né? Cartão amarelo. Essa mancha, ela é muito difícil de tirar, essa mancha de reputação. Mesmo sem a condenação. O simples fato de você ter um inquérito aberto contra você na Polícia Federal, de você ser investigado sobre algo tão grave, já coloca sobre você uma mancha e uma mira permanente da opinião pública. O Bruno Henrique vai ter que conviver com isso. Não tem jeito. Mas enquanto ele não for condenado, ele tem que cumprir, ele tem que... Se o Flamengo entender que tá ok contar com o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique estiver bem de cabeça, seguro para jogar enquanto as investigações acontecem, beleza. Eu, como disse no caso do Paquetá, acho impossível, do ponto de vista humano, você ter uma investigação tão pesada contra você, com risco de prisão, ou dependendo na esfera esportiva, como pode acontecer com o Paquetá, o risco até de banimento da carreira, você jogar normalmente, como se nada tivesse acontecido. O cara não é uma máquina, o cara é ser humano, o cara não é robô. Eu acho que sempre vai ter um abalo ali emocional que vai ter que ser muito bem administrado. Mas enquanto ele não é condenado ou absolvido, enfim, ele é inocente, ele toca a vida em frente. E vai continuar. Ontem entrou no finalzinho lá do massacre do Flamengo contra o Juventude, a torcida acolheu, aplaudiu, a vida segue. Mas as investigações em paralelo também seguem. E aí, eu queria entrar nesse debate para fechar esse longo vídeo da quinta-feira. Hoje foi almoço, sobremesa, deu para guardar até para o jantar um pedacinho do vídeo. Eu quero entrar nesse debate sobre a formação do jogador de futebol enquanto homem. O conhecimento pleno de como deve funcionar a vida em sociedade, os limites que você não deve ultrapassar, até mesmo o conhecimento da lei. Eu quero entrar nesse debate aqui. Porque, vamos lá, numa hipótese muito generosa aqui, a gente pode cogitar que o Bruno Henrique não tinha, que o Bruno Henrique, por uma inocência, uma mistura de desconhecimento da lei, desconhecimento do seu papel como cidadão, como cumpridor de deveres, né, que todos nós temos que cumprir, temos direitos e temos deveres como cidadãos. Que o Bruno Henrique não tinha a noção que aquilo era crime. Vamos nesse cenário, repito, muito generoso com o Bruno Henrique, vamos dar esse benefício a ele? Poxa, ele não sabia, né? Ele infelizmente teve uma formação intelectual que não foi adequada, foi mais uma vítima do problema educacional do Brasil, do nosso atraso, do nosso desvio de recursos, que é de conhecimento de todos, da educação, né? Não chega tudo na ponta final. Poxa, ele não sabia, ele, caramba, né? Nunca foi bem orientado, nunca foi bem... Tá, ok, vamos imaginar. Ainda assim é grave, gente, porque ele pode não entender de lei, mas ele entende do esporte que ele pratica e que lhe paga muito bem. Então, na hipótese do Bruno Henrique ter de fato incorrido nesse erro, eu não vejo como você encontrar atenuantes nem mesmo no desconhecimento, até porque a lei não quer saber se você conhece ela ou não. Se você descumprir, você vai pagar, não tem jeito. Você vai pagar uma pena. Não adianta. Eu não sabia que isso era crime. Que pena. Mas era crime, você tá preso, ou você vai pagar uma indenização, ou você vai pagar o que for. Então, sendo comprovada a culpa do Bruno Henrique, eu não consigo ver atenuantes para isso. Nem mesmo no desconhecimento, nem mesmo na má formação intelectual, nem mesmo na pouca educação financeira que temos aqui no Brasil. Não vejo. Não vejo porque ele sabia, pelo menos ele sabia, o dano que isso causa à indústria da qual ele faz parte, da qual ele se alimenta, de onde ele recebe. Isso vale para o Bruno Henrique em caso de condenação. Repito, o Bruno Henrique ainda não é uma figura condenada, ele ainda é inocente até que se prove o contrário, até o curso final das investigações, né? E isso vale para qualquer jogador que comprovadamente tenha se envolvido nesse tipo de coisa.
Não dá para passar pano porque, puxa vida, ele veio de uma origem, de uma condição muito difícil, né? Ele não recebeu os estímulos necessários, o acompanhamento, o apoio, a instrução. Mas ele sabe que, esportivamente falando, isso é algo da essência, é intuitivo. Você não precisa ser um Einstein para saber disso. Que você está manipulando uma disputa que deveria se dar em condições de absoluta idoneidade. Você está manipulando, você está tomando um cartão amarelo, não numa circunstância de jogo, não porque foi necessário você parar um contra-ataque, você fazer uma falta para ganhar tempo. Você está fazendo isso, segundo o relatório da Polícia Federal, para botar 12 mil reais no bolso do teu irmão. Brincando com aquelas pessoas que pagaram o ingresso. Brincando com aquele consumidor que pagou o pay-per-view para ver o jogo. Brincando com o flamenguista, com o santista que olharam para aquele jogo torcendo, tendo o estresse emocional que um jogo de futebol provoca, né? Colocando tempo de vida naquilo ali, paixão naquilo ali. Você tá brincando com tanta gente, pô. Com a imprensa, com o jornalista que vai lá e quer analisar o desempenho do cara e que vai lá e emite uma opinião sobre o cartão amarelo do Bruno Henrique. Não, veja bem, esse cartão foi um exagero. Não, esse cartão foi bem aplicado. Não, o Bruno Henrique poderia ter feito algo melhor. Todos feitos de trouxa, segundo o relatório da Polícia Federal, se isso aqui realmente for verdade, ok? Estamos ainda no campo da hipótese e da investigação. Mas é muito ruim, isso é péssimo. E isso não tem desculpa que você possa dar. Não tem pano que você possa passar para isso aí. Me desculpe, eu entendo esse debate, eu acho que isso acende luz a um problema que é grave, da nossa formação como cidadão. É isso, como cumpridor de dever, do cidadão entender qual é o seu papel, da gente acabar com uma cultura histórica do Brasil de querer levar vantagem em tudo. O brasileiro é isso, infelizmente. E eu não estou dizendo que não sou, tá? Eu sou brasileiro, eu estou inserido neste triste contexto, eu não estou me retirando disso. Então, eu entendo. Esse episódio pode provocar uma série de reflexões. Poxa, como a gente instrui o jogador de futebol, como a gente instrui, como a gente lida com os familiares dos jogadores de futebol, como a gente blinda os jogadores, como a gente alerta ele para os principais riscos para a carreira. Ok. Mas isso em nada reduz a gravidade do que supostamente o Bruno Henrique teria feito. Se comprovado, será muito triste. E aí, ao mesmo tempo, incompreensível, né? Você fala, meu Deus do céu. O cara, pensa no seguinte, pensa na quantidade de jogadores de futebol que nós temos no Brasil. Aos milhares. Desses milhares, se bobear, chega a casa de 1 milhão, né? Não duvido, que nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Desses milhões de jogadores de futebol que temos no Brasil, amadores, semiprofissionais, profissionais, porra, você tira ali 0,00 tantos por cento os caras que chegam onde o Bruno Henrique chegou, irmão. No clube de maior torcida do Brasil, ídolo desse clube, vencedor desse clube, com salário top do futebol brasileiro para a realidade do futebol brasileiro. Top. Tá no topo. Bruno Henrique está no topo. Pensa na primeira prateleira. O Bruno Henrique ainda tá um pouquinho acima da primeira prateleira, tá? Ele tá no topo da primeira prateleira. Ele olha a primeira prateleira ainda para baixo. Porra, aí o cara chegar nesse patamar e supostamente se colocar nisso aqui. Mas Jorge, muitas vezes o cara se sente pressionado a ajudar um familiar. Ok, você nunca pode ajudar um familiar se prejudicando. Isso não existe. Você nunca pode ajudar um familiar se colocando em risco. Você nunca pode ajudar um familiar cometendo crime, meu Deus do céu. Em que mundo a gente vai normalizar um negócio desse? A gente sabe de muito jogador de futebol que ajuda os familiares, que salva a vida de uma família inteira. De mãe, de pai, de tio, de irmão, de primo, de sobrinho, de filho. É um jogador de futebol que muitas vezes joga por ele, pela realidade desse país extremamente pobre que é o Brasil. Sim, o Brasil é um país pobre. A distribuição de renda faz 90% da população brasileira ser considerada pobre. O Brasil é um país pobre. Se todo um jogador de futebol que vem desse contexto de pobreza, que é o padrão do Brasil, infelizmente, aceitar cometer ilicitudes porque ele tem que ajudar a família, não, peraí, eu preciso salvar minha família. Existem outras formas. Quantos jogadores de futebol ajudam? Dentro dos limites da lei. Ajudam as suas famílias, pegam lá uma parte do salário,
Ajudam, compram casa, ou ajudam dando emprego, dando qualquer tipo de suporte, agora cometendo crime, cara. Não dá. É muito triste. Eu torço de verdade. Sempre nesses casos, como estou torcendo no caso do Paquetá, do Luiz Henrique, que ainda pode ter desdobramento. Eu torço de verdade para que esses caras consigam provar a inocência deles, porque eu ficaria triste demais se isso acontecesse. Você vê um profissional chegar no topo, aí eu me colocando no lugar do Neymar, do profissional que quer trabalhar e não consegue, lembrando o que aconteceu comigo em 2021, eu me coloco no lugar desses caras também. Pô, imagina, né, cara? Eu tô num momento tão legal da carreira, poxa, tô aqui no canal, fazendo esse trabalho diário, trabalho crescendo, mais gente chegando, mais hater chegando também, mas faz parte, isso é da vida, mas, pô, as coisas estão indo bem, né? Uma carreira, poxa, legal como narrador até agora, eu vou lá e cometo um crime besta desse aí pra ter uma vantagenzinha que eu não preciso, graças a Deus eu não preciso, o Bruno Henrique não precisa. Mas aí, às vezes, você cai numa bobagem como essa. Você não diz não na hora que você tem que dizer o não. E aí você pode jogar uma carreira toda por água abaixo, cara. Eu fico arrebentado, eu fico arrasado quando vejo um negócio desse. De verdade. Falo, porra, não é possível, cara. Não é possível. Tomara que ele consiga provar a sua inocência, mas as evidências, infelizmente, são muito fortes e levam a crer que o trabalho da defesa do Bruno Henrique, nesse caso, vai ser muito difícil. Eu lamento de verdade. E assim, vou voltar a esse assunto, tá? Casa de apostas, você pode ter problema com casa de aposta, você pode não gostar das casas de aposta, mas assim, nesse caso aqui, cara, não tem envolvimento nenhum delas, pelo contrário, o alerta das casas de aposta, das 3 casas de aposta que teriam sido usadas pelos familiares e amigos do Bruno Henrique aí, esses alertas foram fundamentais. Nós tivemos há, 40 anos, nós tivemos o escândalo das loterias esportivas no Brasil. Que era não tinha casa de aposta na época, era a loteria esportiva. Era o principal jogo de azar da época. A galera ia lá e apostava nos resultados. Coluna 1, time da casa, coluna do meio empate, coluna 2, tal. Aí a Placar fez uma matéria lá em 82, né? Revelou o esquema para manipular resultados. Você vai lá, denuncia, prende, e a loteria esportiva existe até hoje. Ela não foi a culpada. A culpa é de gente que se infiltra no meio do futebol para fazer tais práticas, para tirar vantagem. Então, a loteria está aí. A loteria esportiva existe até... O primeiro grande caso que a gente tem de manipulação, de tal, envolveu árbitro, envolveu suborno para jogadores do Madureira. Começou assim, 2 jogadores subornados, jogadores do Bangu, do Olaria. Começou no futebol carioca. E aí eles foram puxando e foram descobrindo uma máfia de apostadores. E eles se revezavam para faturar a grana. Ó, essa semana aqui é você que vai levar. Ó, essa semana aqui é o fulano que vai se dar bem. Ó, essa semana aqui... Eles foram lá, investigaram, prenderam e a vida seguiu. E a loteria esportiva está aí até hoje. Esse é o ponto apenas que eu faço. Se você não gosta desse mercado, se você entende que esse mercado é nocivo, você se afasta dele. Se um dia as casas de aposta se envolverem em algo desse tipo, se um dia a partir delas uma iniciativa de manipulação de resultados, você fecha a casa, irmão, você prende o dono. Agora as casas têm CNPJ no Brasil, tem responsável legal no Brasil. Todas elas, as que operam legalmente, né? Tem algumas aí que não quiseram se formalizar, vão operar na marginalidade. Mas aquelas que se regularizaram, tem CNPJ, tem sede física, tem sócio no Brasil, tem representante legal no Brasil, você vai pra cima do cara, pô. Existem os instrumentos legais para isso. Basta utilizá-los. Bom, tá feito o enorme vídeo de hoje, o podcast de hoje. Like no vídeo, espero que você tenha gostado. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa quinta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.